Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir. Ele foi um dos 7 diáconos em Jerusalém. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade com a qual pregou o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O próximo mártir que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava vida como pescador, mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu pai, seu barco e seguiu a Jesus. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Filipe era natural da cidade de Betsaida, na Galileia, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, dizendo que havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito, ou seja, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias. Historiadores afirmam que Filipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado Menor, filho de Alfeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado Filho da Consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens, vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o Evangelho. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Foi ele quem, na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André o levou até Cristo. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens, e eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, se converteram à fé quase 3.000 almas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo João. Foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus. Mas ousadamente respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu e, sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a Igreja de Cristo e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui.
sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido. De nobre, tornou-se pobre, ao ponto de passar fome, nudez, perigos e não ter pousada certa. Ele enfrentou e venceu pelo poder do Evangelho os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e os falsos profetas. Ele não temia homem algum, grande nem pequeno, nobre nem ignóbil, judeu nem grego, mas ensinava a palavra de Deus com toda a sinceridade, sem respeitar a aparência dos homens, para ser um servo de Cristo. Os seus feitos estão registrados não somente nas Sagradas Escrituras, mas também na história, principalmente na Grécia. Sua jornada entrou na etapa final em Jerusalém, em torno de 60 depois de Cristo. Vítima de inveja, ele foi preso e acusado de violar a lei judaica. Paulo, na sua prisão em Roma, escreveu a Timóteo, a quem carinhosamente chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que sua hora havia chegado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo os registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas, testificando da verdade e do amor de Cristo até os dias de hoje. André, irmão de Pedro, pescador e discípulo de João Batista, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas, ao chegar a Acaia, foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Daí, então, a origem do termo de Cruz de Santo André. Bartolomeu tem sido identificado muitas vezes na Bíblia como Natanael. Era natural de Caná da Galileia. Recebeu de Jesus uma palavra edificante. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, também chamado Dídimo, era nativo da Galileia. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Foi lançado em uma fornalha. Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi. Mateus foi cobrador de impostos, um publicano nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos judeus, os quais consideravam esta profissão desonesta, pelo fato de se sentirem obrigados a terem que pagar impostos aos romanos. Mateus ganhava vida nesta profissão, mas Cristo o encontrou, ordenando-o que o seguisse. Mateus então abandonou seu emprego público, deixando tudo para seguir ao Senhor. Escreveu o seu evangelho na língua hebraica, que foi depois traduzido para o grego por Tiago, o menor. Mateus percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra
e decapitado na Etiópia. Simão Zelote era um homem que pertencia a um grupo de pessoas insurgentes, revolucionários contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Matias foi escolhido pelos apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns escritores afirmam que os judeus o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado numa cruz e apedrejado, e por último, decapitado. O médico e evangelista Lucas foi autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Viajou com Paulo por vários países. Relata a história que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago e também pescador. Quando Cristo o chamou, ele não hesitou em imediatamente deixar suas redes, o barco e seu pai, junto com seu irmão. Foi com Pedro e Tiago, um dos discípulos mais íntimos do Senhor. Mas, sendo da vontade de Deus que seus filhos cheguem à glória através de muita tribulação e grandes dificuldades, João também não escapou. Foi enviado de Éfeso a Roma, sendo lançado num caldeirão de óleo fervente. Escapou de forma milagrosa e sem dano algum. O imperador Domiciano o enviou depois à ilha de Patmos, local destinado aos piores infratores da sociedade na época, onde recebeu então as visões do Senhor escritas no livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. E apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia e se espalhava por todo o Império Romano, arraigada na doutrina dos apóstolos e regada com o sangue dos santos. Tertuliano, um dos escritores da antiguidade, chegou ao ponto de dizer: "O sangue dos mártires é como a semente da igreja."